Aqui estamos outra vez, em nome do soberano Criador dos céus e da terra, o Senhor Jesus Cristo. Estamos dando prosseguimento ao nosso estudo da preservação divina do texto do Novo Testamento. E agora eu quero falar da questão de verdades falazes. Eu utilizei verdade falaz para traduzir o inglês canard. Um canard é uma falsidade que galgou o status de verdade aceita dentro de uma disciplina. Lá pelas tantas, um homem chamado Hermann von Soden afirmou que o seu uma família de manuscritos gregos, era uma revisão de seu KX, provavelmente feita no século XII. A informação disponível na própria obra dele, de 4 volumes, demonstra que essa afirmação é falsa. Não obstante, essa falsidade galgou o status de verdade aceita dentro da disciplina da crítica textual do Novo Testamento, tornou-se, enfim, um canard. Considere a seguinte declaração de Kershaw Lake. Escritores sobre o texto do Novo Testamento geralmente copiam um do outro a afirmação que Crisóstomo usou o texto bizantino ou antioqueno. Mas no momento que alguém faz uma investigação, fica evidente, mesmo a partir do texto impresso de suas obras, que há muitas variações importantes no texto que ele cita, o que evidentemente não era idêntico ao encontrado nos manuscritos do texto bizantino. Fecha aspas. Sendo que eu mesmo já passei alguns anos nos corredores arcanos da academia, eu observei que a repetição acrítica de coisas que todo mundo sabe é realmente bastante comum em quase todas as disciplinas. E a crítica textual no Novo Testamento não é uma exceção. Como Lake observou assim. Entendo que Hermann von Soden foi o primeiro a identificar formalmente seu KR como um tipo de texto distinto. O R significando revisão, já que ele o considerava uma revisão baseada em seu KX. Ora, por definição, uma revisão é perpetrada por alguém específico em um momento específico e em um lugar específico. Dentro de nossa disciplina, eu entendo que revisão e recensão são sinônimos. Ouça Hort, citando, o texto sírio deve de fato ser o resultado de uma recensão no sentido próprio da palavra, uma obra de tentativa de crítica, realizada deliberadamente por editores e não apenas por escribas. Fecha aspas. Não é meu costume recorrer a Fenton John Anthony Hort, mas sua compreensão de recensão é presumivelmente correta. Uma recensão é produzida por um certo alguém ou um grupo em um determinado momento e em um determinado lugar. Se alguém deseja postular ou alegar uma revisão ou recensão e fazê-lo com responsabilidade, ele precisa indicar a fonte e fornecer algumas evidências. Então, com base em que alegou von Soden que seu KR, que eu chamo de família 35, era uma revisão de seu KX e que foi criado no século XII. Tivesse ele realmente prestado atenção às evidências disponíveis em sua própria Magnum Opus, de Schriften des Neuen Testament, 4 volumes, ele não poderia ter feito isso. Pelo menos não honestamente. Mas foi ele honesto, pelo menos com referência a João 7,53 a 8, verso 11, o episódio da mulher adúltera, acho que não. Ele alegou ter cotejado cerca de 900 manuscritos para esse episódio e, com base nisso, postulou 7 famílias, ou linhas de transmissão,
e até reproduziu uma suposta forma arquetípica para cada uma delas. Hodges e Farstad aceitaram a palavra dele e refletiram sua declaração das evidências em seu aparato crítico. E eu reflito o aparato de Hodges e Farstad no meu aparato. Isto é, para aquele episódio, por falta de algo melhor. Exceto que eu garanto a testemunha de M7, que é a minha família 35, baseado em meu exame pessoal dos cotejos de Maurice Robinson. Fazendo já vários anos, Robinson fez um cotejo completo de 1.389 manuscritos que contém o episódio, e eu tive a fotocópia de William Pierpont desses cotejos em meu poder por 2 meses, passando a maior parte do tempo estudando esses cotejos. Ao fazer isso, ficou óbvio para mim que von Soden manipulou os dados, arbitrariamente criando a suposta forma arquetípica para suas primeiras 4 famílias, M1, 2, 3 e 4. Se elas existem, elas são um tanto fluidas. Seus M5 e M6 existem com perfis distintos, mas são um pouco assim plásticos, com bastante confusão interna para tornar arbitrária a escolha da forma arquetípica. Contrastando com isso, o meu M7, seu M7, que eu chamo de família 35, tem um perfil sólido e inequívoco. A forma arquetípica é demonstrável, empiricamente determinada. Lá pelas tantas, eu fui levado a acreditar que o trabalho de von Soden era razoavelmente confiável. Licença. Isso foi importante porque o trabalho dele é a base para as edições tanto de Hodges Farstad como de Robinson Pierpont, do texto majoritário. Contudo, os cotejos em Text und Textwerk demonstram objetivamente que não raro von Soden está seriamente errado. Com referência ao tratamento que von Soden deu ao Codex 223, K.W. Clark escreveu assim: além disso, nosso cotejo revelou 62 erros em 229 leituras tratadas por von Soden, fecha aspas. Ora, você divide 62 por 229 dá 27%. Ora, 27% de erro é demais em demasia. E o que é verdadeiro para o manuscrito 223 também pode ser verdade para outros manuscritos. Por favor, pare e pense. Pense sobre isso por um minuto. 27% de erro não podem ser atribuídos a um simples descuido ou até mesmo um desleixo. Mera falta de cuidado não deve exceder, sabe lá, 5%. Realmente parece que o leitor está sendo enganado deliberadamente e isso é desonesto. H.C. Hoskier não estava totalmente enganado em sua avaliação. Para quem não entende, ele foi bastante duro com von Soden. Prosseguindo. Além disso, como poderia o KR ser uma revisão de KX se KX nem sequer existe? O próprio Soden estava perfeitamente ciente de que não havia um KX no episódio da mulher. Os cotejos de Hoskier provam que certamente não há nenhum KX no Apocalipse. Somos gratos ao Instituto para Análise do Texto Novo Testamento, em Münster, na Alemanha, uma
olhada cuidadosa em seus cotejos indica que provavelmente não há KX em lugar algum. Agora, por favor, vejam, por exemplo, os exemplos de Textum Texfert no Evangelho de João, capítulos 1 a 10. Eles ainda não publicaram 11 a 21, então só temos até agora 1 a 10. Mas também leva 2 volumes. Eles examinaram um total de 1.763 manuscritos, incluindo fragmentos, isso para 153 conjuntos de variantes. Não foi um cotejo completo. E incluíram os resultados nos 2 volumes. As páginas 54 a 90, no primeiro volume, contêm, abre aspas, agrupamentos de acordo com graus de concordância, concordando mais frequentemente entre si do que com o texto majoritário, fecha aspas. Apenas um símbolo de grupo é usado, precisamente KR. O primeiro representante da família, desculpe, manuscrito 18, lidera um grupo de cerca de 120 manuscritos. Mas todos os representantes subsequentes têm apenas um KR. Dos 120, os últimos 6 mostram 98% de concordância. Todos os demais têm 99%, 74 deles, ou então 40 deles têm 100% de concordância. Eu diria que a família 35 nos evangelhos tem mais de 250 representantes. Mas a classificação aqui é baseada em apenas 153 conjuntos de variantes. E mesmo assim, 10 capítulos de um evangelho. Mas, mesmo assim, veja o que acontece a seguir. O grupo liderado pelo manuscrito 18 enumera 120, quer dizer, no trabalho deles. E é o único que recebe um símbolo de grupo, sendo de longe o maior. Mas eu pergunto, existem outros grupos de tamanho significativo? Agora eu vou alistá-los em ordem decrescente, começando com aqueles que têm 40 ou mais representantes. São 10 grupos. Os grupos são identificados por um certo manuscrito que é tido como o chefe da turma do grupo. São 10 grupos, liderados pelos seguintes manuscritos. Você deve ver isso aqui depois na tela. Os manuscritos 2103, 318, 961, 1576, 1247, 2692, 1058, 1328, 1618 e 2714. O tamanho vai de 52, quer dizer, o primeiro grupo do 2103, esse grupo é composto de 52 representantes. E o menor, os 4 menores, têm todos 40 representantes. Depois vamos ver a questão da coerência, mas prosseguindo agora, dos 10, 7 pertencem todos à família 35, a saber, os grupos liderados por 961, 1576, 1247, 2692, 1328, 1618 e 2714. O que deixa apenas 2103, 318 e 1058, que não são da família 35. Quando olhamos para a coluna coerência, notamos que 961, 1576, 1247 e 2692 são iguais. E após inspecioná-los, verificamos que as listas de manuscritos são virtualmente idênticas. Portanto, podemos adicionar 40 manuscritos aos 120 já designados como KR por eles, não? 1618 e 2714 têm sobreposição pesada e 1328 sobreposição parcial. Então podemos adicionar pelo menos outros 20. Agora vamos olhar para os 3 que restam. Isto é, 2103, 318 e 1058.
Lembrando que o limite para KR foi de 98%, notamos que metade dos grupos dos grupos 2103 e 308 são abaixo disso. Então, esses grupos não são sólidos. O grupo 1058 sai melhor, mas quase metade cai abaixo de 99. Todos os grupos da família 35 são maciçamente ou 99% ou 100%. Pode até ser relevante observar que o manuscrito 1058 provavelmente seja da família 35 marginal, quer dizer, na periferia. Agora pergunto, onde, pois, então está o KX? Até aqui não tem, não é? Agora vamos prosseguir. Agora vou alistar os grupos que têm entre 25 e 39 representantes. Agora são 12. Os grupos liderados por 1638, 710, 763, 1621, 1224, 66, 394, 1551, 1657, 2249, 685 e 1158. Adivinhe só. Todos são da família 35, exceto o grupo 710. Uma olhada na coerência nos dá a pista. Se o 710 é realmente um grupo, é um tanto plástico. Já as últimas 6 listas são praticamente idênticas e há considerável sobreposição entre as outras. Mesmo assim, mais alguns manuscritos provavelmente podem ser adicionados à lista da família 35, que a gente já viu, né? Já está chegando a 200. E um exame dos, atenção, 300 mais ou menos grupos restantes, quer dizer, fora dos que já comentamos, mais 300 grupos restantes, dependendo do limite que for escolhido, que tem mais ainda. Sem dúvida, isso acrescentará ainda mais representantes da família 35. Mas, assim por diante. Volta à pergunta. Onde está o KX? Caro ouvinte, permita-me sussurrar em seu ouvido. Não há KX. Só existia na imaginação de Van Soden. Ora, obviamente, KR não pode ser uma revisão de algo que nunca existiu, tá bom? E depois, há a questão da independência demonstrada. Por definição, uma revisão, recensão, depende de sua fonte. Se não há nenhuma fonte demonstrável em qualquer lugar dos materiais existentes ou disponíveis, que, convenhamos, para o Novo Testamento são realmente bastante consideráveis, então é desonesto, irresponsável e irrepreensível alegar uma revisão ou recensão. E depois, há a questão da antiguidade demonstrada. Existem centenas de lugares onde a família 35 recebe o apoio de testemunhas antigas, mas sem padrão. O ponto crucial aqui é exatamente a falta de padrão. Sem padrão não há dependência. Não havendo dependência, a família 35 é antiga, necessariamente. Existem mais que 30 linhas de transmissão dentro da massa bizantina. Atenção! E a família 35 é demonstravelmente independente de todas essas 30 linhas. Vou repetir. Existem mais que 30 linhas de transmissão dentro da massa bizantina e a família 35 é demonstravelmente independente de todas elas. Mas por que então não temos manuscritos da família 35 antes do século XI? Bem, porque você imagina que, com poucas exceções, apenas manuscritos da família 35 têm as lições do lecionário marcados na margem. Poderia ser porque as comunidades de língua grega as usavam em seus cultos de adoração, bem como para leitura em refeições comunitárias.
E qual efeito produz o uso constante em qualquer livro? Sugiro para uma consideração calma, fria e consciente de todos os interessados que quaisquer manuscritos dignos estariam em uso constante e, portanto, não poderiam sobreviver por séculos. Cópias que eram consideradas de qualidade inaceitavelmente má seriam deixadas na prateleira pegando poeira, e são essas más cópias que sobreviveram. Seja lá como for, convido a atenção para a seguinte lista de manuscritos da família 35 do século XI. Os manuscritos entre parênteses parecem ser membros marginais da família ou estão misturados. Eu já coloquei, você vai ver isso aí na tela, eu coloquei a lista na sequência numérica dos manuscritos. Então vai aí, 35, 83, 125, 5 entre aspas, 476 entre parênteses, 516 entre parênteses, 547, 585 entre parênteses, 746, 1164 entre parênteses, 1384, 1435, 1483 entre parênteses, 1841 entre parênteses, 1897, 2253, 2587, 2723 e 2817 entre parênteses. Agora, para começar, notamos que há 18 manuscritos alistados e cada um em um local distinto. Você pode ver isso no gráfico. Ora, é claro que alguns daqueles atualmente na Europa Ocidental podem ter sido adquiridos no mesmo mosteiro ou na mesma área. Sim. Além disso, como são internamente distintos, isso pode ver, representam o mesmo número de exemplares, fatalmente. Uma vez que os exemplares têm de existir antes de quaisquer cópias feitas deles, necessariamente, e uma vez que muitos, ou mesmo a maioria, se não todos, desses exemplares também tinham de ser baseados em exemplares distintos, por sua vez, mesmo que alguém alegue uma recensão, não poderia ser perpetrado depois do século VIII. Simplesmente impossível. Mas é claro, porque é preciso levar em consideração a distribuição geográfica. Alguém bolou o arquétipo da família 35 no século VIII? Quem? Por quê? E como poderia se espalhar pelo mundo mediterrâneo? Há manuscritos da família 35 em todo lugar. Jerusalém, Sinai, Atenas, Constantinopla, Tricala, Calavrita, Ocrida, Patmos, Carditsa, Roma, Esparta, Meteora, Venedig, Lesbos e a maioria dos mosteiros do Monte Athos, são 20 mosteiros lá, que esses mosteiros representavam diferentes denominações dentro das igrejas ortodoxas, etc. Mas a massa bizantina controlava pelo menos 60% do fluxo de transmissão. A família 35 representa uns 16% da totalidade de manuscritos conhecidos. Agora, como poderia alguma coisa bolada no século VIII se espalhar tão longe, tão rápido e com tanta pureza? Como isso inspirou tanta lealdade? Tudo o que sabemos sobre a história da transmissão do texto responde que não podia e não aconteceu. É simplesmente impossível que a família 35 poderia ter sido bolada em qualquer momento posterior ao século IV, digamos. A lealdade com que a família 35 foi copiada, o nível de lealdade para com a família 35 sendo muito mais alto do que para qualquer outra linha de transmissão, indica que ela nunca foi bolada. Ela remonta ao original. Agora precisamos tratar a questão de nível de lealdade e o quociente de qualidade, comparando várias linhas de transmissão nessa base. Por exemplo,
Por que será que um manuscrito mediano da família 35 terá meramente uma variante cada 2 páginas de texto grego impresso? Enquanto um manuscrito mediano da massa bizantina terá pelo menos 3 variantes por página. E um manuscrito mediano alexandrino terá mais que 15 variações por página. Agora, esse quadro não sugere qualquer coisa a respeito da atitude, a respeito de levar a tarefa a sério? Por atitude, quero dizer para com o exemplar que está sendo copiado. O copista o tratou com respeito ou reverência? E depois existe a questão de procura e oferta. Aqueles que catalogam manuscritos no Testamento nos informam que os séculos XII e XIII lideram a turma em termos de manuscritos conhecidos, seguidos dos séculos XIV, XI, XV, XVI e X, respectivamente. Há mais de 4 vezes mais manuscritos do século XIII do que do século X. Mas, obviamente, o grego koiné teria sido uma língua mais viva no século X do que no século XIII. E assim teria havido mais procura e, portanto, mais oferta. Em outras palavras, muitas centenas de manuscritos realmente puros do século X pereceram. Uma porcentagem maior dos manuscritos realmente bons produzidos no século XIV sobreviveu que os produzidos no século XI e assim por diante. É por isso que existe um nível progressivo de concordância entre os manuscritos bizantinos, havendo maior percentual de concordância no século XIV do que no século X. Mas, se tivéssemos vivido no século X e feito um amplo levantamento dos manuscritos, teríamos encontrado quase o mesmo nível de concordância, talvez 98%. O mesmo acontece se tivéssemos vivido no século VIII, no século VI, no século IV ou mesmo no século II. Em outras palavras, os manuscritos sobreviventes dos primeiros 10 séculos não são representantes do verdadeiro estado de coisas no seu tempo. Para concluir, quero crer que o leitor não considerará que eu não esteja sendo razoável se eu solicitar que, doravante, todas as pessoas informadas cessem e desistam de chamar a família 35KR de uma revisão em qualquer momento. Encheu. Fora com verdades falazes.